Nós encontramos na Bíblia, e vamos estudar nesse trimestre, as várias declarações da aliança eterna de Deus com os seres humanos. Qual a aliança eterna de Deus com os seres humanos? Salvar os seres humanos. O propósito de Deus, ao estabelecer alianças com os seres humanos, ao apresentar em diversos momentos históricos essa aliança de salvação, o Senhor quer salvar os seres humanos. Em todas essas declarações, irmãos, exceto na declaração após o dilúvio, quando o Senhor fez uma aliança incondicional, fez uma declaração incondicional dizendo que não mais destruiria a terra através de um dilúvio, exceto essas outras todas implicam em duas pessoas. Deus por um lado e o homem, o ser humano, por outro. Adão, Noé, Abraão, depois Moisés. E esses dois elementos compõem um documento, um contrato bilateral. Um contrato de duas partes, um contrato que ajunta duas partes. E ambas as partes têm obrigações. A obrigação de Deus é declarada. Deus declara logo. O Senhor quer salvar. O Senhor quer levar para a terra. E a obrigação dos homens, irmãos, no caso da aliança abraâmica, no caso de Abraão, o compromisso do beneficiário, o compromisso de Abraão é obedecer. Obediência irrestrita. Nós vimos ontem as 3 etapas da aliança, da proposta da aliança, da efetivação da aliança. E agora no capítulo 18 de Gênesis, nós vemos outra declaração do Senhor. Gênesis 18, verso 19. Diz assim: pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Vamos conversar um pouco sobre esse verso. Primeiro, irmãos, pois eu o escolhi. É Deus quem escolhe. É a graça divina. A aliança com Deus é sempre fruto da graça de Deus. Mas ele diz assim: eu escolhi para fazer alguma coisa, para que ordene os seus filhos e a sua casa, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo. Então, tinha uma obrigação aí. Eu escolhi Abraão para que ele ordene aos seus filhos, para que ele faça com que eles guardem o mandamento, pratiquem a justiça e o juízo, para que andem no caminho do Senhor. Abraão tinha que fazer coisas, irmãos. Abraão tinha que ter obras da fé. Primeiro, porque Deus escolheu. A hora que Deus escolheu, ele ia manifestar a sua fé agora. Como ele ia manifestar a sua fé? Através das suas obras. Mas por que ele precisava fazer isso, irmãos? Aí vai o verso ainda em seguida. A fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O que Deus tinha falado acerca de Abraão? Que ia dar para ele uma terra, que ia fazer para ele ia fazer dele o pai de uma grande nação, pai de multidões. Mas veja, irmãos, isso só seria feito se Abraão cumprisse a sua parte, que era ordenar a seus filhos e a sua casa para que andassem no caminho do Senhor. Aí então, para que o Senhor pudesse efetivar a sua parte da aliança, ou seja, a promessa. Sem a obediência de Abraão, irmãos, o Senhor não poderia usá-lo e nem efetivar a aliança. Veja, irmãos, no livro de Tiago, lá no Novo Testamento, nós encontramos uma boa frase, um bom verso com relação à fé e obras. Nós somos salvos pela fé, sabemos que somos salvos pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é gratuito.
Mas veja lá o que Tiago diz no capítulo 2 e no verso 17. A fé, se não tiver obras, é morta. A aliança com Deus, irmãos, em qualquer época, seja lá na época dos patriarcas ou seja hoje, ela implica em obrigações, em obediência, em amor, em fidelidade. A aliança matrimonial, irmãos, implica em fidelidade, implica em amor, porque senão ela se rompe, ela se esgarça, ela se estraga. A aliança com Deus também, não há como manter uma aliança com Deus sendo desobediente a Deus, sendo infiel a Deus, não demonstrando amor a Deus. Mas como é que eu demonstro isso? Como que eu demonstro amor a Deus? Ah, muito bem, eu faço um poema, um belo de um poema, declarando o meu amor a Deus. Ou eu faço uma redação, faço um livro, declarando o meu amor a Deus. É assim, irmãos, que se declara amor a Deus? Não, irmãos. Amor é comprometimento. Amor são atitudes. Eu não posso falar para uma criança, eu amo você, se eu não cuido dela, se eu não faço carinho, se eu não faço as vontades dela, se eu não cumpro as minhas obrigações para com ela. Assim também, irmãos, eu só posso demonstrar amor a Deus, eu só posso demonstrar o compromisso com a aliança de Deus, se eu tiver fidelidade a Ele. Veja, irmãos, a questão chave sempre do relacionamento com Deus é fidelidade. O povo de Deus sempre foi infiel, os seres humanos sempre foram infiéis, mas Deus mantém a sua fidelidade. Deus propõe a sua aliança, Deus continua propondo a sua aliança. Deus continua querendo salvar a humanidade. Na nossa lição, irmãos, na página 50, tem um parágrafo que eu quero ler para vocês aqui. É assim. A quebra da aliança por meio da desobediência significava infidelidade a um relacionamento estabelecido, a um contrato. Quando a aliança era quebrada, o que era quebrado não era a condição da concessão da aliança, mas a condição do seu cumprimento. Quando o povo era infiel a Deus, não era a proposta da aliança que era quebrada, irmãos, mas era o cumprimento da aliança. A aliança se rompia não na sua proposta, não na sua origem, mas na sua prática, na prática dos seres humanos. Nós temos uma aliança com Cristo, irmãos. Temos aliança com Cristo porque Cristo nos salvou. Há um texto que diz assim: Cristo nos chamou quando nós éramos ainda pecadores. Cristo nos salvou quando éramos ainda pecadores. E eu quero ler com vocês, irmãos, o texto de 1 João. 1 João, capítulo 3, versos 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Veja, irmãos, nós temos uma aliança com Deus. Temos aliança com Deus em Cristo Jesus. E Deus está falando aqui, ora, o seu mandamento, o mandamento de Deus é esse: que creiamos no nome de Jesus e seu filho, no nome de seu Filho Jesus Cristo. E nos amemos segundo o mandamento. E diz ainda no verso 24, aquele que guarda os mandamentos permanece em Deus e Deus nele. O que é isso, irmãos? Permanecer em Deus e Deus permanecer em você. Isso é aliança. Isso é uma aliança, isso é um compromisso, isso é um matrimônio, um casamento. Um casamento entre Deus e cada um de nós. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós devemos guardar os seus mandamentos. Para que a aliança com Abraão acontecesse, ela precisava que Abraão cumprisse o mandamento. Essa aliança, irmãos, era uma aliança condicional. A aliança com Deus,
a nossa aliança com Deus hoje, participarmos da aliança eterna de Deus hoje, também é condicional, irmãos. Depende de Deus? Não, irmãos. Depende de nós. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Ele proveu tudo para isso. Nosso Senhor Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, venceu, para que nós pudéssemos também ser vencedores. Agora depende de nós. Aceitarmos ou não aceitarmos. Como o texto da lição diz assim, não é a concessão que é quebrada quando nós desobedecemos a Deus, mas é o cumprimento que é quebrado. O Senhor não pode salvar, irmãos, aqueles que não desejam participar da sua aliança. Ou aqueles que falam que desejam, que participam da sua aliança, mas efetivamente, através das suas obras, não participam. Que Deus abençoe cada um de nós e que a gente possa ser fiel. Lembre-se, irmãos, o nosso assunto com Deus é fidelidade. Ou você é fiel a Deus ou você não é. Não tem meio termo. Não existe, irmãos, 50% fiel, 90% fiel. Fidelidade é uma questão de 100%. Você tem que ser fiel, eu tenho que ser fiel a Deus 100%. Que Deus nos abençoe e que a gente possa, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, buscar ser fiel a Deus 100%.